Bom dia, tudo bem? Vamos fazer prece? Louvado seja Deus. Louvado seja, Senhor, pela natureza, pelas plantas, pelas flores, pelos animais, pelas aves. Louvado seja, Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Louvado seja, Senhor, pelo dia, pela noite. Louvado seja, Senhor, pelos nossos semelhantes. Graças a Deus. Meus amigos, hoje é o dia do tratamento espiritual. Então, aqueles irmãos que vieram em nossa casa espírita na segunda-feira para a triagem fraterna, hoje é o segundo dia do tratamento. Então, serão bem-vindos para essa grande tarefa. A partir das 8 horas da noite, iniciaremos o tratamento. Recomendamos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo em nossa casa espírita, pois às 5 para as 8 os portões serão fechados, tá bom? Caso você chegue e o portão esteja fechado, faça uma prece e retorne para o seu lar em harmonia, em agradecimento, sintonizado com Jesus, para que o tratamento aconteça também a você, tá bom? Meus amigos, daqui a poucos dias nós iniciaremos os cursos em nossa casa espírita. No dia 5 de fevereiro, às 5:30 da tarde, iniciaremos com a aula inaugural o curso Conheça o Espiritismo. Você é o nosso convidado. As inscrições estão abertas e é gratuito, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Hebreus. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Oferendas. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante sacrifícios de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento.
Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo, longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para sacrifícios nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 139. Meus amigos, muitas vezes nós achamos que fazendo barganha com Deus, nós vamos conseguir isso ou aquilo que tanto almejamos. Quando espírita, às vezes, nós queremos uma comunicação espiritual que vai nos auxiliar, que vai dizer o que vai acontecer durante o ano na nossa vida, o que nós vamos ter, as previsões e assim por diante. E muitas vezes nós colocamos muita quantidade de dinheiro, por exemplo, para ter esses benefícios. Ou contribuímos de maneira assustadora com algum tipo de oferta para o nosso grupo religioso, a fim de nós sermos mais queridos de Deus. Então, a gente, muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, nós confundimos Deus. Nós colocamos Deus no mesmo patamar nosso, um Deus que vinga, um Deus que fica com raiva, um Deus que toma partido, um Deus que gosta de A, de B ou de C, um Deus que vai me premiar porque eu fiz mais prece, um Deus que vai me premiar porque eu dei mais dinheiro. Então, a gente vive numa ilusão sem compreender. E veja o que o Emmanuel nos traz de reflexão. Que nós temos que trabalhar arduamente para o nosso autoaperfeiçoamento. É isso que vai contar. Porque conforme a gente vai se melhorando, nós vamos ampliando a nossa moralidade, nós vamos compreendendo com mais profundidade os ensinos de Jesus. E aí vamos sendo mais uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Então, é isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos chama muito a atenção quando nos diz sobre as características de um homem de bem, que é aquele que tem a caridade como meta, como a senha da nossa vida. Então, meus amigos, vamos nos fortalecer na fé, vamos procurar cada dia mais nos aproximar de Jesus. E só vamos conseguir estar mais perto de Jesus todas as vezes que nós melhorarmos um pouquinho mais. Quando a gente vai ficando ruinzinho, cheio de mágoa, de ressentimentos, de raiva, nós vamos nos afastando de Jesus. Não porque Jesus quer que a gente afaste, mas as nossas vibrações magnéticas repelem a magnética boa do Cristo. Então vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã rogar por todos aqueles irmãos que se encontram acamados, sejam em seus lares, sejam nos hospitais. Que os anjos da guarda desses irmãos, sob o teu comando, Senhor, possam auxiliá-los, levando a eles o consolo, o entendimento, a compreensão. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.